Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lululand. Eu sou a Luísa e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindas cerejinhas aqui para colocar no retrovisor do carro. Antes de começar o nosso tutorial, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos tutoriais que eu vou trazer e também já deixa o seu like aqui no seu vídeo. Se você curte conteúdo de crochê, não deixa também de me seguir lá no meu Instagram, o link tá na descrição e também eu vou deixar aqui o arroba para vocês colocarem lá no Instagram e procurar. Esse é um tutorial super simples, prático, econômico, que é muito gostosinho de fazer e fica super fofo. Você pode colocar um perfuminho aqui e elas vão ficar também perfumando o seu carro, ou deixar somente assim, por questões estéticas mesmo. No meu eu não coloco cheirinho, por exemplo, ela tá lá só porque eu gosto muito delas. Vamos então para o nosso tutorial. A gente vai utilizar para cerejas o fio Enjoy da Círculo na cor vermelho. Ele é super bonito, super macio, vai dar um aspecto super especial para nossa cereja. E para as folhinhas a gente vai usar o amigurumi, esse aqui é na cor periquito, mas pode ser qualquer verde que te agrada mais. A gente usa só um pouquinho, então se você tiver algum sobrando por aí, pode usar esse também. A gente vai utilizar duas agulhas, uma delas é a 3,5 milímetros, que vai ser para as folhinhas, né, para a parte verde, para o fio amigurumi. E para a cereja em si, para a parte vermelha, para o fio Enjoy, a gente vai usar a agulha 5 milímetros, que é maior e mais adequada para esse fio. Você também vai precisar de um pouquinho de enchimento de poliéster para encher as cerejas. E como sempre, para os acabamentos, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria, que pode ser de plástico ou de metal, não tem diferença mesmo. Para essa peça, a gente também vai usar um marcador de ponto. Se você tem, ele é assim, ele também tem alguns outros formatos, mas se você não tem, você pode utilizar mesmo um grampo de cabelo para prender. É só para a gente saber qual que é o último ponto de cada carreira, tá bom? Vamos começar então com o círculo mágico, o anel mágico, que a gente faz esse X na parte de trás dos dedos. Na parte da frente ficam duas linhas paralelas, a gente vai por baixo da primeira, pega a segunda e dá uma voltinha, puxa um ponto. Sei que pode ser complicado, mas coloca o vídeo numa velocidade mais baixa, volta algumas vezes nessa parte, vai fazendo aos poucos. Tem gente que ensina de outras formas também na internet, então se vocês quiserem, fiquem à vontade para procurar. E aqui a gente vai começar então fazendo pontos baixos. A gente vai fazer 6 pontos baixos, eu tô deixando essa legendinha, em toda a carreira eu vou deixar uma legendinha pra vocês não se perderem. E se vocês quiserem, podem usar o vídeo tirando foto pra ter essa receita pra vocês também. Depois de fazer os 6 pontos baixos, é só a gente puxar essa alcinha que ficou aqui e ele vai fechar esse anel, esse círculo, né? Os pontos vão ficar próximos uns aos outros. Nesse sexto e último ponto que a gente fez, eu quero que vocês coloquem aí o marcador de ponto de vocês, o grampo de cabelo, pra gente não perder que esse foi o último ponto da nossa primeira carreira. É muito importante porque a gente vai trabalhar carreira atrás de carreira, então é bem fácil de se perder. E aí a gente vai começar agora no próximo ponto. A gente vai fazer na próxima carreira, então, 2 pontos baixos em cada ponto baixo da primeira. Então a gente tá fazendo, né, um aumento em cada ponto baixo da carreira anterior. Chegando aqui no final, você vai tirar o marcador de ponto, fazer o seu último ponto e vai recolocar esse marcador agora no último ponto da nova carreira, que é a segunda carreira, certo? Sempre então que a gente terminar uma carreira, a gente vai colocar esse marcador de ponto, mover ele, né, para o nosso novo último ponto, para nunca perder esse ponto de vista. E ao final dessa carreira, você deve ter 12 pontos aí no seu círculo. Podemos então começar a nossa terceira carreira. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vai intercalando. Em um ponto você faz ponto baixo e no próximo você faz 2, certo? E aí,
ao final dessa carreira aqui, você deve ter 18 pontos no total. Então, sempre vai contando, e por isso que é importante ter um marcador de ponto, para você saber de onde você está começando a contar, para você não se perder. Se você, por acaso, viu que a contagem não tá batendo, volta lá no ponto antes do marcador, e aí você faz de novo até dar esse número certo, que é 18. Lembrando sempre aqui no final de trocar o nosso marcador de ponto quando a gente chega no último ponto, pra gente não se confundir com isso, hein, gente? Muito importante essa parte. Vamos então começar a nossa quarta carreira. Nessa daqui a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, 5 pontos baixos em cima do ponto baixo da carreira anterior. E aí, no sexto, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, né? A gente vai fazer esse aumento. E no final, deve totalizar aí 21 pontos na nossa quarta carreira. Chegando aqui no final, novamente, não esquecemos de trocar o nosso marcador de ponto para o novo ponto, novo último ponto. E agora, a gente vai fazer a carreira 5, 6, 7, 8 iguais. Todas essas 4 carreiras, a gente vai fazer apenas ponto baixo em cima de ponto baixo, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Então, você vai fazer todas essas 4 carreiras, cada uma com 21 pontos. Se você ainda está inseguro, vai contando para não se perder, que eu prometo que vai te ajudar. Estou chegando aqui então no final da minha 8ª carreira e vamos começar a 9ª. Então, todas essas carreiras você vai trocando o marcador de ponto para nunca perder a conta das suas carreiras. E agora na 9ª a gente vai fazer praticamente o inverso do que a gente fez no começo. Então agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Dei um zoom aqui pra vocês, porque eu quero mostrar essa diminuição bem de pertinho. Você vai pegar a alcinha da frente, né, que tá mais perto de você, de 2 pontos e fazer um único ponto baixo. Então, nos pontos baixos você faz normalmente, você pega as 2 alcinhas de cima e faz pontos baixos.
Quando chegar na diminuição, você vai pegar só as alcinhas da frente, porque isso vai dar um acabamento muito mais bonito pro seu trabalho. Então, você pega aqui as 2 alcinhas de cada uma e faz um único ponto baixo, uma diminuição. Para nossa 10ª carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, agora a gente quer que no final dessa carreira tenham 18 pontos. A diminuição você vai fazer da mesma forma que eu acabei de ensinar, pegando essas alcinhas da frente. Então, você vai um de cada vez fazendo isso. Acabando essa carreira, tá na hora de colocar o nosso enchimento de poliéster, que você pode também utilizar outro enchimento de sua preferência, mas a gente vai fazer agora o enchimento. Sem muita medida, eu pego basicamente um punhado desse enchimento e vou colocando ali nessa abertura que ainda tem da cereja. Então, você vai colocando aos poucos, com carinho com a nossa cereja, né? Mas você quer que ela fique fofinha, mas você não quer que ela fique também super dura, né? Você quer que ela fique fofinha, apertável. Então, você pode regular isso com a quantidade de enchimento que você quiser colocar. Agora, com o enchimento já colocado, a gente vai fazer a nossa última carreira, onde a gente vai fazer uma diminuição cada ponto. Então, a gente vai diminuir todos os pontos dessa carreira. Então, a gente vai pegando de 2 em 2 e transformando cada 2 em um único pontinho. Quando a gente fizer o nosso último ponto, aí sim a gente pode remover definitivamente o nosso marcador de pontos, porque a gente não vai precisar mais dele. E aí você vai cortar aí uns bons 25, 30 centímetros do fio pra gente fazer o nosso acabamento final. Aí você vai puxar, né, esse fio que ficou e a gente vai usar a nossa agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos finais. A primeira coisa que você vai fazer é alinhavar todos os últimos pontinhos aí de cima e puxar para ele ficar bem fechadinho e não correr o risco de vazar nenhuma dessa espuma, desse enchimento aí que a gente colocou, certo? E aí, você pegando todos os pontinhos, você vai inserir a sua agulha aí no buraquinho do meio. E você quer que ela saia do outro lado, lá onde a gente iniciou a nossa peça, no buraquinho central também.
Isso porque eu quero dar aquele formatinho de cereja. Então, primeiro dá um puxão e aí a gente vai fazer basicamente isso aqui. A gente quer dar esse formato para nossa peça. E aí você vai inserir de novo lá em cima a agulha e fazer o mesmo movimento para ela sair do outro lado pelo buraquinho lá de baixo. Para dar esse efeito, você vai dar um puxãozinho, porque você vai ver que já vai dar aquela carinha, né? Aquele formatinho que não é perfeitamente redondo da cereja, ele tem esse abaulado. E você vai fazer isso mais uma vez, só para ter certeza, porque se fizer muitas vezes também vai ficar um pouco grosseiro a aparência disso. Então, faz 2 vezes. E por fim, você vai esconder o nosso fiozinho que sobrou para poder cortar ele. Então, eu apenas passo ali ele pelos vãos entre os pontos para dar uma segurada, para ele ficar nessa posição e não perder essa tensão. Aí você pode inserir ele em qualquer lugar da peça e ele vai sair também por qualquer lugar, inclusive melhor que não seja pelo meio. E você vai cortar ele bem rente à peça, porque aí você vai dar uma fofada na peça e vai esconder esse fio, vai ficar pra dentro da peça, ele não vai mais aparecer, tá? Agora é só fazer tudo de novo uma segunda vez, porque, é claro, a gente precisa de 2 cerejas e que elas sejam iguais. Então, você faz tudo de novo. E agora a gente vai fazer o nosso cabinho, então, da nossa cereja com o fio amigurumi. Você vai pegar, então, a sua agulha 3,5 milímetros, inserir no ponto mais ao centro que você conseguir e vai puxar e começar a fazer correntinhas a partir desse ponto aí, desse topo da cereja. Você vai fazer para começar 15 correntinhas, que vão dar a nossa altura ali, né, inicial. E depois mais 10 correntinhas, que vai ser onde a gente vai trabalhar a nossa folha. Então, começa fazendo 25 correntinhas. A gente vai começar, então, pulando a primeira correntinha e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, a gente vai fazer um ponto baixo. Na terceira, a gente vai fazer um ponto meio alto, que é onde a gente simplesmente tira todas as laçadas de uma vez. E aí, na próxima, a gente vai fazer ponto alto. A gente vai fazer ponto alto 3 vezes, ok? Então, são 3 pontos altos. Em seguida, a gente vai fazer mais um ponto meio alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo de novo. Então, para encerrar aqui, eu errei, eu fiz um ponto baixo. Deixa eu voltar e fazer um ponto baixíssimo, agora sim. Agora, a gente já tem, né, metade da nossa folhinha. Vocês vão dar uma correntinha, só para deixar um pouco mais fácil de trabalhar, virar e começar a trabalhar do outro lado desses pontos. E onde a gente fez o ponto embaixo, a gente vai fazer um ponto em cima. Então, o primeiro ponto, que era um ponto baixíssimo, a gente vai fazer em cima um outro ponto baixíssimo. Onde era um ponto baixo, um novo ponto baixo. Onde era um ponto meio alto, mais um ponto meio alto. Aí, o próximo são 3 pontos altos, e a gente vai fazer os mesmos 3 pontos altos, um em cima de cada um que a gente fez do outro lado, né? Então, 3 pontos altos. E depois, a gente vai continuar da mesma forma, fazendo um ponto meio alto, depois um ponto, esse é o ponto meio alto, depois a gente vai fazer um ponto baixo e vai terminar com o ponto baixíssimo ali bem no último espacinho que tem. Dá novamente uma correntinha, já tá bem bonitinha a nossa folha com o formatinho certo. E agora a gente vai voltar ela pelo meio, fazendo basicamente uma costura, como se fosse, você vai fazer o mesmo movimento de fazer um ponto baixíssimo. Então, você vai puxar de uma vez, assim, você vai inserir a sua agulha pelo meio da folha e puxar o fio que tá do outro lado e tirar ele de uma vez da laçada. Isso vai dar uma costura que fica com aquela cara mesmo daquele caulezinho que as folhas têm.
No último você vai prender naquela correntinha que a gente fez, né? Aquela correntinha que eu deixei de espaço e vai continuar a fazer agora as correntinhas que vão dar um espaço entre uma cereja e outra. Ficou super fofinha a nossa folha, podemos continuar. Aqui eu vou fazer 35 correntinhas de espaço, mais 10 para fazer a próxima folha. Então, no total, eu vou fazer 45 correntinhas. Chegando aqui, vamos fazer o mesmo processo para fazer a outra folha. Então, a gente vai fazer os mesmos pontos todos de novo, é exatamente a mesma coisa. Eu vou deixar aqui uma legendinha para vocês com os pontos quais eram, mas é igualzinho da outra vez, ok? Terminada então a folhinha, a gente vai fazer mais 15 correntinhas para poder prender lá na outra cereja, né, que ainda está sem estar presa com a outra. Você pode então fazer já cortar o fio aí, porque é mais difícil você prender com a agulha de crochê, então a gente vai usar a agulha de tapeçaria, tá? Agora eu troquei por uma de metal, porque é uma linha mais delicada, mas pode continuar usando a mesma, tá bom? E aí a gente vai prender exatamente ali no centro também, de novo. E aí você vai usar a agulha mesmo, e você pode dar um nó aí para deixar mais seguro. E depois a gente pode usar a própria agulha de tapeçaria para esconder esse resto de fio nos pontos, ou a gente pode inserir ele de novo da mesma forma que a gente fez com o fio vermelho. Você pode, né, dar uns nós e inserir ele novamente para dentro da cereja, onde a gente não vai conseguir mais achar ele. E ele vai ficar bem presinho. Então, estão finalizadas e prontas as nossas duas cerejas, devidamente presas umas à outra, com esse cabinho lindo, com essas folhinhas super fofas.
foi isso, nosso tutorial, pessoal. Elas ficam assim. Se vocês precisarem ajustar a altura, vocês podem dar um nó aqui, ó. Dar um nó assim. Se não, deixa assim mesmo. Se vocês quiserem dar um nó assim nelas também, passar aqui no meio, pode dar. Eu uso assim mesmo, tá? Elas não saem quando você deixa elas assim do retrovisor. E fica bem legal, eu gostei bastante. Quero saber se vocês também gostaram, se vocês acharam fácil de acompanhar, o que vocês querem ver por aqui em próximos vídeos, então não esquece de deixar o seu comentário, a sua curtida. Espero que vocês tenham curtido e possam fazer também o de vocês. Me conta se vocês fizerem. Um beijo e até o próximo vídeo.